Existe um documento escrito por políticos americanos, isso lá no início dos anos 2000, que diz o seguinte: os Estados Unidos têm o direito de se apoderar dos recursos naturais de qualquer país do planeta para garantir sua hegemonia. Gente, isso não é teoria da conspiração. Isso está escrito e publicado. Chama-se Projeto para o Novo Século Estadunidense. No caso americano, já que eles se intitulam os únicos americanos. Esse documento, pessoal, foi tão influente que muitos analistas o consideram o verdadeiro roteiro da política externa estadunidense aí das últimas décadas. E é exatamente isso, cara, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. 4 países que foram invadidos e bombardeados pelos Estados Unidos, seguindo uma lógica, mas muito parecida. País por país, com nomes, com datas e com o que aconteceu com o povo depois que as bombas pararam de cair. E é isso que pode acontecer com o Irã. Por quê, pessoal? Esse é o ponto que ninguém discute. O que acontece depois. E quando você entende esse padrão, você nunca mais lê uma notícia sobre guerra ou do mesmo jeito. Antes de entrar aí nos assuntos dos países, eu preciso te explicar a lógica. Por quê? Se você não entende o mecanismo, você vai cair na narrativa simplificada que a mídia repete aí, né? As grandes corporações midiáticas. A grande ilusão aí do século XXI é o seguinte: as potências ocidentais dizem que vão levar a democracia e os direitos humanos para outros países. Esse é o discurso oficial. E muita gente acredita nisso aí de boa fé, mas o que a literatura acadêmica mostra, e eu estou falando de estudos publicados em revistas científicas, não de opinião aí de rede social, é que existe um padrão e ele funciona em 4 etapas. E vamos analisar cada uma. Etapa 1. Você classifica o país como ameaça. Chama aí de estado delinquente, de regime autoritário, de risco à segurança mundial. Aí a etapa 2. Você cria uma justificativa para intervir. Pode ser armas químicas, terrorismo, violação dos direitos humanos, e usa a mídia para repetir essa narrativa até ela virar uma verdade na cabeça de quem? Das pessoas. Aí vem a etapa 3, você destrói. Destrói o exército, destrói a burocracia, destrói os hospitais, escolas, redes elétricas, sistemas de água, tudo que o país tem para funcionar. Aí tem a etapa 4. Você não reconstrói, você privatiza. Abre a economia para multinacionais, instala um governo dependente de apoio externo e vai embora quando não compensa mais ficar. E a sobra, Jean? Um país destroçado, que agora é chamado de Estado falido. Mas não faliu sozinho, faliu de propósito. Gente, isso tem um nome aí nos estudos acadêmicos. Nós chamamos de acumulação por expoliação. Que em português, claro, significa o seguinte: eu tomo seus recursos usando a força militar e depois chamo isso de ajuda humanitária. Pessoal, vamos ver isso como funciona na prática. Primeiro, vamos analisar o Iraque. E presta atenção num detalhe. Antes da invasão, esse país tinha um dos melhores sistemas de saúde e educação do Oriente Médio. Isso mesmo, o Iraque. Em 2003, qual foi a justificativa oficial? O governo de Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. Uma ameaça iminente ao mundo. Pessoal, a verdade comprovada depois, né, das investigações oficiais, essas armas nunca existiram. Mas a invasão já tinha acontecido. E o que veio depois é o que realmente importa na análise desse vídeo. O que aconteceu depois de explodir Bagdá? Primeiro, é preciso entender que a destruição do Iraque não começou em 2003. Nós tivemos o quê? A Primeira Guerra em 1990. Os Estados Unidos já vinham impondo sanções econômicas brutais ao país. Durante mais de uma década, essas sanções minaram a capacidade do Estado iraquiano de funcionar. A população já estava enfraquecida quando as bombas começaram a cair, gente. Quando os Estados Unidos derrubaram Saddam Hussein, eles não entregaram o poder ao governo iraquiano. Eles colocaram um administrador estadunidense no comando. O nome do cara era Paul Bremer. E as decisões de Paul Bremer, mudaram o destino do país. Sabe qual foi a primeira decisão do cara? Dissolveu o exército inteiro do Iraque. De um dia após um dia pro outro. Acabou, não tem mais exército. Centenas de milhares de soldados treinados e armados ficaram sem emprego, sem renda, sem propósito. E furiosos. Segunda decisão do cara.
claro, do governo estadunidense, desmontou toda a estrutura administrativa do país. A burocracia que fazia o Estado funcionar, desde ministérios até serviços básicos, ó, foi eliminada. Terceira decisão, e essa, cara, a mais reveladora. Em vez de reconstruir escolas e hospitais, o foco da administração dos Estados Unidos foi privatizar as empresas estatais, liberalizar a economia e preparar o Iraque para entrar na Organização Mundial do Comércio. Tudo pensado para beneficiar das empresas estrangeiras, não a população. Gente, o Iraque não foi reconstruído. O Iraque foi saqueado de forma organizada, com decreto e contrato, gente, assinado. Vai vendo, velho. E o resultado foi devastador. Um vácuo de poder que a própria administração estadunidense criou, cara, e virou terreno fértil para o surgimento do Estado Islâmico. O maior grupo terrorista aí dos anos de 2010 nasceu exatamente do caos que a invasão produziu. E isso não é opinião, é fato documentado. Tá, Jean, e o povo iraquiano, ou aquela população que tinha saúde funcional, educação pública, você tá falando dela? Gente, hospitais foram bombardeados por bombas inteligentes, a rede elétrica foi toda destruída, o saneamento básico colapsou. E a reconstrução que prometia, virou contrato bilionário para empreiteiras estadunidenses e empresas de segurança privada. O dinheiro saiu dos Estados Unidos e voltou para quem? Para os Estados Unidos. A população iraquiana ficou com os escombros, a pobreza e a violência. Mas o Iraque, pelo menos, tinha o quê? Petróleo como motivo óbvio. O próximo caso é bem diferente. Porque no Afeganistão, os Estados Unidos ficaram 20 anos gastando trilhões de dólares e no final voltou a estaca zero. Isso mesmo, Afeganistão, 2001. Logo depois do atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos entraram no Afeganistão. A justificativa fazia sentido para eles. Eliminar a Al-Qaeda e derrubar o regime do Talibã que dava abrigo aos terroristas. Missão específica e cirúrgica. Só que essa missão cirúrgica virou uma ocupação de 20 anos, a mais longa da história dos Estados Unidos. E rapidamente, gente, o objetivo mudou. Não era mais só combater o terrorismo, era remodelar a sociedade afegã inteira segundo os padrões ocidentais. E agora vem aí um número, cara, absurdo, que é preciso que você, processe. Porque ele é quase incompreensível. Os Estados Unidos gastaram mais de 2 trilhões. 2 trilhões no Afeganistão. Pra onde foi esse dinheiro, Jean? Pra onde? O Afeganistão era pra ser uma potência hoje na Ásia. A maior parte voltou para os Estados Unidos, de forma de contrato com empresas de defesa, empreiteiras, consultorias de segurança. O complexo militar estadunidense, ou seja, as empresas que fabricam armas, blindados, drones, que prestam serviço de segurança, se alimentou dessa guerra durante 20 anos. Você imagina que beleza? Você abrir uma empresa e durante 20 anos ela tem dinheiro entrando sem esforço. Para essas empresas, guerra é negócio. Guerra é negócio. Quanto mais longa, melhor. E o povo afegão, Jean, o povo afegão, nas áreas rurais, onde vive aí a maior parte da população, a intervenção trouxe nenhum desenvolvimento econômico sustentável, nada. A economia local ficou dependente de duas coisas, ajuda internacional e cultivo de ópio. Isso mesmo, o narcotráfico floresceu durante a ocupação dos Estados Unidos. A instabilidade e a corrupção do governo pró-ocidente criaram um ambiente, gente, perfeito para isso. Mas o momento que mais expôs, gente, toda a farsa veio em agosto de 2021. Os Estados Unidos retiraram suas tropas do Afeganistão, sabe? Cara, bizarro, vergonhoso, humilhante. E o que aconteceu, Jean? Sabe, o Talibã retomou o poder em questão de dias. O exército afegão, aquele que os Estados Unidos treinou durante 20 anos, no qual investiram bilhões, simplesmente evaporou, não existia. De verdade, não existia. Era uma estrutura oca. As instituições democráticas, tudo de fachada. O governo pró-ocidente, castelo de cartas, castelo de areia. Nada daquilo tinha raiz. Nada sobreviveu sem a presença militar estadunidense. Pessoal, vários analistas comparam a cena da queda de Saigon à humilhação que marcou aí o fim da guerra do Vietnã. Só que dessa vez foi mais cara, mais longa e com resultado idêntico. O país voltou ao ponto de partida há 20 anos e trilhões de dólares para nada. Agora, o próximo caso é diferente de todos, porque aqui a destruição não foi lenta, aconteceu em meses e transformou o país com os melhores indicadores sociais da África num território onde voltou a existir mercado de escravos em pleno século XXI. A Líbia, 2011. Muammar Gaddafi governava a Líbia há décadas. Era um ditador? Era.
Ninguém aqui está defendendo ditadura. Mas eu preciso te mostrar alguns fatos que a mídia, gente, nunca colocou aí lado a lado sobre o governo de Gaddafi. Antes da intervenção, pessoal, a Líbia tinha um dos melhores indicadores aí de desenvolvimento humano da África. O sistema de saúde funcionava, tinha infraestrutura, eletricidade, água encanada, a população tinha acesso a serviços que grande parte do continente africano não tinha. E Gaddafi, ele estava fazendo algo, cara, que incomodava aí as potências ocidentais. Ele estava propondo a criação de uma moeda africana independente do dólar, lastreada ao ouro. Uma moeda que todo o continente poderia utilizar. E isso representava uma ameaça direta ao domínio financeiro ocidental da África. Aí, em 2011, estourou uma revolta. A ONU autorizou uma chamada intervenção humanitária. Existe lá uma resolução de 1973. E aí a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, sabe o que ela fez? Bombardeou a Líbia. E o discurso oficial era proteção dos civis. Mas, pessoal, se você pegar estudos, mostram que o objetivo era outro: derrubar Gaddafi e garantir o controle sobre o petróleo líbio, que é de altíssima qualidade. Era também impedir que a proposta de independência financeira africana avançasse e expandir a presença militar ocidental na bacia do Mediterrâneo. E o que aconteceu depois, Jean? 30 mil mortos e 50 mil feridos só na fase inicial do conflito. O Estado líbio colapsou completamente. A Líbia se fragmentou em dezenas de milícias armadas disputando o território e o controle dos terminais de petróleo. Rede elétrica destruída, abastecimento de água sabotado, sistema de saúde desmoronou. E aqui vem a parte mais chocante. Na Líbia, após Gaddafi, surgiram o quê? Mercado de escravos. Pessoal, isso mesmo, século XXI. Pessoas sendo vendidas e compradas num país que em 10 anos tinha qualidade de vida superior à maioria dos seus vizinhos. E junto com isso, o tráfico de escravos, cara, explodiu. Mas o impacto não ficou aí dentro somente da Líbia. Quando o Estado caiu, as armas pesadas que estavam aí nos arsenais de Gaddafi, mísseis, armamento militar, se espalharam por todo o norte da África. Foram parar nas mãos de rebeldes e extremistas no Mali, no Níger, no Chad. Uma única intervenção desestabilizou toda a região do Sahel, gerando uma onda de conflitos, cara, que dura até hoje. Enquanto isso, as potências ocidentais, gente, se concentram em retomar as exportações de petróleo sob convicções, ou melhor, condições favoráveis. Já o povo líbio, cara, vive entre milícia e violência. As empresas petroleiras estavam o quê? Negociando novos contratos. E agora, o último caso. E esse, pessoal, é o mais estratégico de todos. Por quê? Não é sobre um país que tem petróleo. É sobre algo ainda mais valioso. Por onde o petróleo e o gás passam. Síria 2011 em diante, porque até hoje tá tenso o país. A narrativa da mídia é simples. Uma revolta popular contra o ditador que virou guerra civil. Mas a geopolítica por trás é muito mais complexa. Síria 2011 em diante. Gente, a narrativa da mídia é simples, vocês sabem. Uma revolta popular contra o ditador que virou uma guerra civil. Mas, pessoal, a geopolítica por trás é muito mais complexa. A Síria é, na essência, uma guerra por rotas de oleodutos e gasodutos. E eu preciso que você entenda a posição geográfica da Síria. Gente, olha no mapa. Ela fica num ponto estratégico no mapa. Qualquer oleoduto ou gasoduto que queira ligar reservas gigantescas do Golfo Pérsico ao mercado consumidor europeu precisa passar pela Síria. Ou contornar os países. Quem controla a Síria controla as rotas. E é aqui que entra um dado que pouca gente sabe. Os Estados Unidos já intervêm na geopolítica síria, gente, desde 1949. Desde 1949! Por causa de um projeto chamado Trans-Arabian, o PLINI. PLINI, eu acredito que é assim que fala. Ou seja, a disputa do controle da Síria não começou em 2011, sim, há 70 anos atrás. O conflito recente se conecta assim, Rússia tem enorme influência sobre o fornecimento de gás na Europa. Se alguém constrói um gasoduto que vai do Catar até a Europa, passando pela Síria, a Rússia perde o poder. Estudos acadêmicos aí mostram que a administração do Obama e as agências de inteligências ocidentais passaram a alimentar secretamente grupos armados, inclusive grupos jihadistas, para desestabilizar o governo sírio. Os armamentos e o financiamento vinham de onde? Da Arábia Saudita, do Catar, da Turquia. É a velha estratégia da guerra por procuração. Não, você não invade diretamente, você financia, você arma, você treina grupos que fazem a destruição por você. E o custo político é menor.
mas a destruição é a mesma. E para justificar uma possível intervenção direta, usavam o que? A narrativa. Armas químicas usadas aí pelo governo sírio do Assad. Uma narrativa que diversos analistas descrevem como fabricada para gerar um consentimento aí da população. Enquanto a mídia focava nessas histórias, hospitais eram destruídos, escolas bombardeadas e patrimônio histórico milenar reduzido a pó. A pó. Olha, eu preciso que você olhe esses 4 casos aí juntos. Vamos analisar. Porque quando você isola eles, parece que cada um tem uma história própria. Mas juntos, o padrão é impossível de ignorar. Gente, Iraque. Invasão direta, petróleo, privatização forçada. Resultado, pobreza extrema, dependência e nascimento do Estado Islâmico. Afeganistão, ocupação de 20 anos, controle mineral e geopolítico da Eurásia. Resultado, colapso social e retorno do Talibã ao poder. Líbia, bombardeio da OTAN, petróleo de alta qualidade. Resultado, Estado fragmentado, mercado de escravizados e crise migratória continental. Síria, guerra por procuração, controle de rotas e energias. Resultado, deslocamento massivo da população e ruína econômica. Em todos esses casos, os recursos naturais passaram a ser explorados em condições mais favoráveis de quem? Dos Estados Unidos. E aqui essa frase que resume tudo. E o que saiu de um estudo acadêmico não é rede social, tá? Ó, a própria intervenção cria a miséria e o ressentimento que alimentam o recrutamento aí de extremistas. Esses grupos extremistas são usados como justificativas das intervenções. É um ciclo que se alimenta de si mesmo. Cara, se esse vídeo te ajudou a enxergar o mundo de uma forma mais clara, compartilha. Porque esse tipo de informação não vai aparecer no jornal das 8 aí, né? William Bonner não existe mais, né? Agora está no Globo Repórter. E não vai aparecer na timeline aí do Instagram. Então, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e prestigie o meu trabalho, professor de Geografia do Gabarita Gel. Quem pensa